se apoiar em pilares que sejam robustos, para que nós não tenhamos tanta liberdade para impor os nossos pontos de vista. Doutrina espírita deve ser tratada sempre com muito cuidado. E que nós sejamos, na realidade, representantes tímidos, com muitas limitações do pensamento do alto. No que remonta à história do convertido de Damasco, Paulo de Tarso, a cada convite para falar sobre o tema, nós sempre nos sentimos assim profundamente emocionados, tocados pela história, que é uma história que tem a ver com muitos de nós que estamos na caminhada dessa transformação pessoal. Todos nós temos a nossa Damasco. Todos nós estamos em busca de uma conversão. Poderíamos dizer que cada dia é mais um convite em que o Senhor nos alerta para não recalcitrar mais contra os aguilhões. Em cada movimento estamos sendo convidados a tirar as escamas, que muitas vezes, pela nossa irreverência, pelo nosso fanatismo, nós fechamos as possibilidades para entender o toque do alto. Então, estudar a história de Paulo de Tarso sempre oferecerá para todos nós contributos valiosíssimos. O nosso projeto, ele tem um título que, por si só, já será um grande desafio. As Cartas de Paulo de Tarso. Então, se na última semana nós contamos histórias, falamos da vinculação de Emmanuel com Paulo, a importância de Paulo no projeto da evangelização dos novos tempos, a presença de Paulo, de Estevão, e nós podemos depreender com muita tranquilidade, na própria condução da obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, no século XX, tanto que, é verdade, essa nossa afirmativa, com muita convicção, que a obra mais pungente de toda a psicografia, de toda a lavra de Chico Xavier, sem sombra de dúvida, é o romance Paulo e Estevão. E a gente precisa de procurar tirar o véu para entender algumas coisas. Porque os espíritos superiores, cada ensinamento, cada frase, cada livro, cada comportamento daqueles que os representam, eles estão trazendo conteúdos evangelizantes. São notícias que, por trás, apresentam a própria presença do Espírito de verdade na nossa vida. Jesus, a pleiade de espíritos que o representam, guiando os destinos do nosso mundo, do nosso orbe. Então, nós inclusive trouxemos no último estudo alguns aspectos do próprio prefácio do livro Paulo e Estevão, quando o Emmanuel vai fazer referência ao convertido de Damasco como aquele que assumiu um compromisso com Jesus para guiar as almas inteligentes, espíritos que necessitam de um toque para se sensibilizarem, para assumirem as suas responsabilidades. Inclusive, citamos a história do próprio senador Públio Lentulus, o nosso Emmanuel, que passou a ser, vamos dizer assim, orientado, guiado pelo próprio Paulo de Tarso. E isso Emmanuel deixa muito claro nas suas exposições. Então eu não posso entrar, me perdoem aqueles que estão ansiosos para a gente logo entrar nos textos das cartas, mas eu não me sinto à vontade
de entrar de cara nos textos, sem utilizar do recurso que só nós, na Terra, recebemos. Um valor extraordinário. As histórias que envolvem o convertido de Damasco. Histórias das tradições espirituais que a mediunidade de Chico Xavier, por exemplo, nos ofereceu. São histórias que não são apenas histórias. São contributos valiosíssimos para o aprendizado de todos nós que estamos a caminho da evolução. Então existe um programa espiritual, que se apresenta maravilhoso por tornar um programa de vida. Então, eu sempre que, na minha acanhada percepção, perpasso a obra Paulo e Estevão, eu fico, sinceramente, sempre convidado a realizar profundas reflexões quanto à transformação de Paulo como homem e também o seu trabalho como evangelizador. Que, embora didaticamente Emmanuel divide essa história, porque cronologicamente a própria vida dele auxilia nesse procedimento, há o antes de Jesus e o depois de Jesus. Jesus dividindo a história, a trajetória de Paulo de Tarso naquela existência. E, por certo, ele divide os nossos procedimentos. Divide no seguinte sentido: antes e depois. E esse antes e depois com Jesus, conforme eu disse no início, se dá o tempo todo nas nossas vidas. Ele sempre será o intermediário. Jesus é o nosso Mestre e Senhor. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. É uma citação do Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 13. Mestre e Senhor. Então o papel dele é de nos guiar. E nos guiar no sentido de estar sempre presente, senhorando, indicando com muito amor, com seu magnetismo incomparável, inconfundível, apresentando-se em todos os instantes com a sua luz dúlcida, exuberante, imponente, mas ao mesmo tempo revitalizadora e libertadora. Jesus Cristo, que se torna o ministério de Paulo de Tarso.